Olá, educadores! Aqui é o Ricardo Santin. Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos falar sobre aprendizagem significativa, desenvolvida por David Paul Ausubel, que nasceu em 1918 e faleceu em 2008. Ausubel, ele nasceu em 25 de outubro de 1918, em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Ele é filho de imigrantes judeus e ele sofreu muito na sua infância com o sistema de ensino utilizado na época nos Estados Unidos. De tal forma que numa abordagem tradicional e bem rígida, no qual a punição era utilizada, dentre outros aspectos, para trazer a disciplina dentro de sala de aula. E isso lhe trouxe uma certa insatisfação com a educação e fez pensar que poderia ser diferente e melhor. Então, ele teve uma formação inicialmente em psicologia, em 1939, e depois, em 1943, ele tem a formação também em medicina. Ele teve um doutorado também em psicologia do desenvolvimento, e isso lhe deu um rol de informações e formação que possibilitou pensar de uma forma com propriedade, significado e importância sobre a educação. Como que a educação ela pode ser significativa na formação das crianças? Então, para isso, nós vamos ao nosso mapa conceitual da teoria da aprendizagem significativa para a gente entender melhor como que funciona essa estrutura. Inclusive, esse mapa conceitual que a gente está utilizando aqui ao longo das aulas desse módulo é inspirada na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Não foi ele que propôs diretamente esses mapas conceituais, mas teve um impacto direto das suas teorias para essa proposta que a gente pode falar numa outra aula, especificamente sobre mapas conceituais, ok? Então vamos lá. A nossa organização didática aqui está nesse mapa conceitual em que vai dar uma hierarquização, uma estrutura sobre os conceitos dessa teoria da aprendizagem significativa. Então vamos lá. A aprendizagem significativa, para ela ser significativa, ela depende de um fator muito importante, o aluno ter predisposição para aprender. Ou seja, o aluno precisa estar interessado, motivado. Olha só, o interessar aqui como um fator muito importante, importado aqui da teoria do Ausubel. Depende também de um fator muito importante que é o material ser potencialmente significativo. Ou seja, eu utilizar materiais que tenham relações com a vivência do aluno, que tenham relações sobre a sua visão de mundo, que tenha uma identificação sobre esse material, que possa trazer para ele não só essa motivação, mas também traga um significado. Um conceito muito importante aqui dentro da teoria do Ausubel é o subsunsor, um conceito desenvolvido por Ausubel. O que são os subsunsores? São conceitos relevantes, importantes, pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno. E esses subsunsores, eles funcionam como uma âncora, para trazer novos conhecimentos, para conectar e fazer sentido com os novos conhecimentos. Então vamos lá, os subsunsores, eles são auxiliados por esses materiais potencialmente significativos, e eu consigo utilizar a fim de conseguir ancorar novos conhecimentos nesses subsunsores, e também por organizadores prévios. É um outro conceito muito importante dessa teoria que fala sobre organizadores prévios. O que são eles? Os organizadores prévios é utilizado para ativar os subsensores que de repente não estão ativos na estrutura cognitiva, ou seja, o aluno ele tem aquele conceito na sua estrutura cognitiva, mas ele não consegue resgatar isso. Então, uma atividade prática, uma dinâmica, uma brincadeira que precede aquele conhecimento, aquele conceito que você vai trabalhar, é fundamental para você fazer essa ativação dos subsensores ou até mesmo desenvolver previamente alguns subsensores para que você possa trabalhar os próximos conteúdos. Então, olha só, um outro conceito muito importante aqui. Desenvolver novas habilidades e competências, trazer novos conceitos prévios para aquilo que você vai trabalhar na sequência. Então, atividades práticas é algo fundamental para isso também.
Então, para interagir com os novos conhecimentos, esses organizadores prévios, e aí eu poder construir algo ancorado, né, de uma forma sólida, de uma forma interativa e que faça significado para aqueles conceitos pré-existentes, importantes na estrutura cognitiva do aluno. Muito bem, esse novo conhecimento ele pode vir por recepção ou também por descoberta, que podem resultar em aprendizagem significativa. Então, a recepção é algo que eu apresento para os alunos e vou dando significado a isso na sequência. Nós vamos construindo esse significado. Então, não significa uma aprendizagem, um paralelo com a aprendizagem mecânica, que eu apresento aquilo, o aluno tem que decorar e pronto. Não, eu apresento algo novo e a partir dessa apresentação eu vou construindo esse significado. Uma outra possibilidade do novo conhecimento é a descoberta, em que o aluno, né, você professor, trabalha como mediador, a fim de que o aluno vai descobrindo esse conceito novo e trazendo de uma forma significativa, com identidade nessa construção. O novo conhecimento, ele pode ocorrer através de processos como reconciliação integradora e diferenciação progressiva. Dois conceitos muito importantes aqui dentro da teoria do Ausubel. O que seria a diferenciação progressiva? Por exemplo, na sua cidade existem escolas. Quais escolas tem na sua cidade? Olha, existem escolas de ensino infantil e fundamental, existem escolas de ensino médio, existem escolas de ensino técnico, de ensino superior. Então veja, você vai diferenciando progressivamente à medida que você vai trabalhando esse conceito de uma forma mais geral. Existem escolas que são particulares, escolas que são municipais, escolas que são estaduais. Todas são escolas, mas eu vou diferenciando em termos das características de cada uma delas. E a reconciliação integradora? Quando eu vou articulando tudo isso e entendendo, olha, uma escola de ensino fundamental particular e uma escola de ensino fundamental municipal e uma escola de ensino fundamental estadual são todas escolas, né? Eu tenho uma reconciliação integradora, que trabalham aí os mesmos conceitos, têm um objetivo comum dentro da formação básica dos alunos, né? Trazendo aí já os elementos da Base Nacional Comum Curricular, que antes vinham pela diretriz dos PCNs, e assim por diante. Então, a reconciliação integradora, eu vou trazendo os elementos que são comuns, entendendo isso como semelhante dentro de vários aspectos que eu fiz uma diferenciação. Então, é desejável, dentro de um processo de uma formação significativa, em que eu vou fazendo uma diferenciação progressiva dos conceitos, depois eu trago isso numa reconciliação integradora. E o novo conhecimento, ele pode vir por interação com vários outros conhecimentos, né? Para adquirir significado. Então, essa interação com outros que estão vindo como novo conhecimento, ou até mesmo com conhecimentos pré-existentes, vão trazendo significados à medida que eles vão interagindo dentro daquilo que eu conheço, que eu tenho como percepção, que eu vou construindo, seja por descoberta ou por recepção. De tal forma que esses significados, né, resultam em uma aprendizagem combinatória, tá certo? Que isso é uma forma de aprendizagem significativa. Dentro da diferenciação progressiva, ela pode resultar em uma aprendizagem subordinada, ou seja, eu tenho uma subordinação dos conceitos. E a reconciliação integradora resulta em uma aprendizagem superordenada, ou seja, onde eu tenho uma ordenação desses conceitos em termos dessas categorias e unificações que eu vou fazendo à medida que eu vou integrando esses conceitos. E todos esses, né, são formas de aprendizagem significativa, a combinatória, a subordinada e a superordenada dentro desses aspectos que a gente acabou de discutir. Nós temos ainda a aprendizagem representacional, que é um tipo de aprendizagem significativa, onde que eu posso utilizar, aí, por exemplo, de símbolos para trabalhar essas aprendizagens. Nós temos a aprendizagem conceitual, e a formação desses conceitos depende, né, de trabalhos com definições ou até mesmo de assimilação desses conceitos novos em relação a conceitos previamente estruturados. E também a aprendizagem proposicional, em que eu vou usando proposições através da linguagem, por exemplo, também, para dar essa representação, esse significado, né? Então, aí,
mais outros 3 tipos de aprendizagem significativa. Então, olha só, um mapa geral aí de todos os principais conceitos da aprendizagem significativa dessa teoria de David Ausubel e a importância que ela tem dentro dos aspectos da formação e desenvolvimento da criança, levando em conta a sua formação, os seus conceitos prévios para o desenvolvimento e formação de novos conceitos no nosso ensino em sala de aula, por exemplo. Então vamos dar agora alguns enfoques dentro de alguns aspectos importantes da aprendizagem significativa dentro da análise do currículo e o ensino sobre essa abordagem que é chamada por alguns como abordagem ausubeliana, né, dentro da aprendizagem significativa. Primeiro, identificar a estrutura de significados aceitas no contexto da matéria de ensino, ou seja, qual aquilo que vai ser importante como significado, como conceito, e ter isso como pressuposto para trabalhar os novos conceitos. 2. Identificar os subsunsores necessários para a aprendizagem significativa da matéria de ensino, ou seja, um novo conceito que eu vou trabalhar, quais são os subsunsores, quais são aqueles conceitos prévios relevantes na estrutura cognitiva do aluno para ele aprender esses novos conceitos. 3. Identificar os significados pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, quais são os significados que tem a respeito desses subsunsores, qual a relação disso com a sua vivência, com o seu dia a dia. Então, até dentro dessa perspectiva da montessoriana, né? Qual que é a relação disso com a sua vivência, do seu cotidiano, do seu dia a dia, qual aquilo que ele usa constantemente. 4. Organizar sequencialmente o conteúdo e selecionar materiais curriculares usando as ideias de diferenciação progressiva e reconciliação integradora como princípios programáticos. Então, aquilo que a gente comentou lá no mapa conceitual. Então, é importante que eu faça, enquanto professor, a diferenciação progressiva daqueles conceitos, né? Eu vou trazendo todas as distinções, todas as definições por assimilação ou por formação de novos conceitos. Faço todas as distinções. E é importante eu trazer esse significado de relações nesse aspecto da reconciliação integradora, em que eu vou interagindo isso e trazendo as relações entre esses conceitos, que eu vou dando significado para eles. 5. Ensinar usando organizadores prévios para fazer pontes entre os significados que o aluno já tem e o que ele precisaria ter para aprender significativamente. Então, ou seja, a gente geralmente trabalha com uma turma heterogênea. Nem todo mundo sabe ou está no mesmo nível de desenvolvimento. Então, é fundamental que eu faça um trabalho para levantar esses organizadores prévios, para usar esses organizadores prévios para ativar os subsunsores ou para criar para aqueles que não têm. Então, nesse momento, né, atividades práticas são fundamentais para dar essa equalizada na sua turma. Né? Então, você precisa saber o que você precisa, o que é importante para o desenvolvimento do seu conteúdo e aí associar a atividade que vai impactar diretamente nisso. E para finalizar, nós temos aqui a nossa frase do Ausubel, que fala o seguinte: se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fato singular mais importante que influencia na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie isso nos seus ensinamentos. Olha só que frase maravilhosa, que vem dar clareza, inclusive para aquelas dificuldades que a gente se depara, né, no dia a dia com os nossos alunos e muitas vezes a gente não entende. Nós precisamos buscar aquilo que o aluno já sabe. Mas como assim buscar o que o aluno já sabe? Então eu vou ensinar o quê? Não. Eu preciso saber o que ele sabe, dentro do que ele sabe, como que aquilo é importante para o que eu vou desenvolver enquanto conteúdo. Ou se ele ainda não sabe, que dinâmica, que atividade prática que eu posso fazer para ativar isso, para mobilizá-lo e interessá-lo, inclusive, para o desenvolvimento daquele conteúdo que você vai trabalhar na sequência. Então essa foi, né, a nossa aula sobre aprendizagem significativa. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo desse vídeo, interaja com seus colegas,
Vamos participar, assista mais uma vez se você achou pesado, ou se você gostaria de trazer mais alguma contribuição, né? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito importante a sua participação e colaboração com a formação dos seus colegas. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!